O que a lei brasileira realmente considera como tortura? E quais são, na prática, as consequências para quem comete um crime desses? Hoje, a gente vai mergulhar fundo na Lei 9.455, que é a lei que define e pune a tortura aqui no Brasil. Uma peça legislativa, olha, fundamental para proteger a dignidade humana. Bom, e este aqui é o texto que mudou o jogo. A Lei 9.455 de 1997, ela não foi só mais uma lei no meio de tantas outras. Não. Ela foi a resposta do Brasil a um passado bem sombrio. E, mais importante, uma exigência da nossa nova Constituição. Finalmente, um dos atos mais desumanos que existem passou a ser criminalizado de forma específica. Para a gente decifrar essa legislação tão importante, vamos seguir um roteiro com 6 pontos-chave. A gente começa pela base de tudo, que é a Constituição. Depois, a gente passa para as diferentes formas que esse crime pode ter, quais são as penas, a punição para quem se omite, os efeitos específicos para agentes públicos e, por fim, a gente vai ver o quão rigorosa e abrangente essa lei é. Então, vamos lá. Primeira parte, o mandato constitucional. É aqui que tudo começa, na lei maior do nosso país. Essa frase aqui, da Constituição de 88, é o ponto de partida de toda essa discussão. Ninguém será submetido à tortura é uma proibição categórica, absoluta, sem recessão, sem mais, sem porém. E a lei que a gente está analisando hoje é exatamente a ferramenta que foi criada para garantir que essa promessa constitucional seja cumprida. E isso é o que o pessoal do direito chama de mandado de criminalização. O que isso quer dizer na prática? Que a Constituição não apenas proibiu a tortura. Ela deu uma ordem, ela ordenou que o Congresso criasse uma lei específica para punir essa prática. Não era uma sugestão, sabe? Era uma obrigação, um dever para proteger todo mundo contra qualquer tipo de abuso. Agora, nossa segunda parte, as modalidades do crime. Mas afinal de contas, o que é tortura para a lei? A resposta é mais complexa do que parece, porque a lei foca muito na intenção que está por trás do sofrimento causado. A lei define 4 tipos principais, e o que diferencia um do outro é a finalidade. Tem a tortura para obter uma confissão, tem a tortura para forçar alguém a cometer um outro crime, a tortura que nasce do preconceito, da discriminação e a chamada tortura castigo, que é aquela aplicada contra alguém que está sob a guarda ou autoridade do agressor. A intenção, percebe? É a chave de tudo. E aqui, gente, está um dos pontos mais importantes e mais avançados dessa lei. Ela deixa muito claro que tortura não é só agressão física, não é só deixar marca no corpo. O sofrimento mental, o abalo psicológico, é um elemento central do crime. Essa visão, que era bem moderna para 1997, reconhece que as cicatrizes que a gente não vê podem ser tão ou até mais profundas do que as visíveis. Terceira parte, penas e agravantes. Ok, a gente já definiu o crime. E agora? Quais são as consequências? Pode ter certeza que a lei é bem dura nas punições. A pena padrão, o ponto de partida para as principais modalidades de tortura, é de reclusão de 2 a 8 anos. Só que essa pena base pode aumentar e muito, dependendo do resultado. Se a tortura causar uma lesão corporal grave ou gravíssima, a pena já salta para 4 a 10 anos. Agora, se a vítima morre por causa da tortura, a punição fica ainda mais severa, de 8 a 16 anos de reclusão. E não é só o resultado que importa. Outras circunstâncias também aumentam a pena. A lei é mais rigorosa se o crime for cometido por um agente público, alguém que deveria proteger as pessoas. A punição também é maior se a vítima for vulnerável, uma criança, um idoso, uma gestante, por exemplo, ou se a tortura acontecer durante um sequestro. Quarta parte. A tortura por omissão. E se uma pessoa não participa diretamente da tortura, mas ela vê tudo acontecendo e não faz nada para impedir? Pois é, a lei tem uma resposta bem inovadora para isso. É o crime do silêncio. É o que a lei chama de tortura por omissão. A pena é de detenção, que é um regime um pouco mais brando. Mas a mensagem aqui é muito clara. Essa previsão foi criada para punir quem tem o dever de impedir ou de investigar a tortura e simplesmente se omite. O alvo aqui é quebrar aquela cultura de cumplicidade, o famoso pacto de silêncio. Tá, mas quem exatamente tem esse dever legal de agir? A lei mira principalmente nos superiores hierárquicos, diretores de presídios, comandantes de polícia, qualquer um em posição de autoridade que poderia e deveria ter feito alguma coisa. A mensagem é inequívoca. Fechar os olhos para a tortura também é crime. Quinta parte, efeitos para agentes públicos. Agora,
Quando o torturador é um agente do Estado, a punição não se limita à prisão, não. A lei impõe consequências que afetam a carreira da pessoa de forma basicamente permanente. A condenação por tortura traz duas consequências que são automáticas para o agente público: a perda do cargo e a proibição de exercer qualquer outra função pública. E quando a lei diz automáticas, é isso mesmo que significa. Não tem discussão, o juiz não tem escolha. Uma vez condenado, perdeu o cargo. Ponto final. E essa proibição de exercer cargo público dura o dobro do tempo da pena de prisão. Ou seja, se a pessoa pegar 8 anos de reclusão, ela vai ficar 16 anos sem poder trabalhar para o Estado. É uma forma de blindar a administração pública contra quem cometeu uma violação tão grave dos direitos humanos. E chegamos na nossa sexta e última parte, alcance e rigor da lei. A gente já viu as modalidades, as penas, as consequências. Agora, vamos dar um passo atrás para analisar o quão abrangente e rigorosa essa lei realmente é em outros aspectos. A lei trata a tortura com o máximo rigor possível. O crime é inafiançável, ou seja, o acusado não pode pagar fiança para responder em liberdade, é insuscetível de graça ou anistia, o que significa que não pode haver perdão nem do presidente, nem do Congresso. E, um ponto crucial, o cumprimento da pena começa sempre, obrigatoriamente, em regime fechado. Uma dúvida muito comum é qual a diferença entre tortura e maus-tratos. A chave para entender isso está na intensidade e na intenção. Maus-tratos, que também é crime, envolve um sofrimento mais moderado e geralmente uma finalidade distorcida de educar ou disciplinar. Já a tortura é diferente. Envolve um sofrimento intenso, agudo, com um objetivo claro, cruel: obter uma confissão, castigar, discriminar. A maldade é o elemento central aqui. E se a tortura acontecer fora do Brasil? A lei também pode ser aplicada? Se a vítima for brasileira ou se o torturador for encontrado aqui no Brasil, ele pode ser processado e julgado pela nossa justiça. A ideia é garantir que não existam refúgios seguros para torturadores em lugar nenhum do mundo. Bom, como a gente viu, o Brasil tem uma das leis mais completas e rigorosas do mundo contra a tortura. A estrutura legal é muito robusta, e isso nos deixa com uma pergunta final para refletir. Com uma ferramenta legal tão poderosa em mãos, quais são os desafios práticos que ainda impedem a plena aplicação dessa lei e a proteção real da dignidade de todas as pessoas?